Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, Os Sinais dos Tempos. Sábado. Ler com oração Isaías capítulo 57, versículo 15, parte A. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, o lugar de descanso para Deus. Chegamos ao capítulo 15 do livro de Mateus. Os fariseus e escribas, que faziam oposição a Jesus, conspiraram para matá-lo. Nesse momento, então, vieram de seu centro religioso, Jerusalém, para acusar os discípulos de Jesus de transgredir a tradição dos anciãos por não lavar as mãos antes de comer. Que é a tradição dos anciãos? Moisés recebeu de Deus a palavra registrada nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, considerado pelos judeus como a Torá. Ao longo dos séculos, a lei dada por Deus, que rege a nação de Israel, precisava ser aplicada a diversas situações do dia a dia do povo. Então, os magistrados, que eram os rabinos, foram criando várias jurisprudências que, registradas ao longo do tempo, se tornaram a tradição dos anciãos. Na tradição dos anciãos, há muitos ensinamentos e muitas interpretações humanas. Esse, no entanto, não era o caso do Pentateuco, pois era a lei original proveniente da parte de Deus. Visto ser uma acusação infundada, o Senhor lhes disse que a tradição dos anciãos invalidava a própria lei. Em detrimento da lei, que diz para honrar pai e mãe, cuidando destes, eles usavam seus bens para dar ao templo. Além do mais, quando seus pais morriam, iam ao templo negociar com os escribas o que lhes fora dado em troca de ajuda a seus pais. Na verdade, eles barganhavam. Olha, eu entreguei isso aqui e agora quero de volta. Então os escribas negociavam com essa pessoa, oferecendo um montante para o templo e o resto de volta para ele. Em outras palavras, eles invalidavam, segundo seus próprios interesses, a lei de Deus. Portanto, não se pode confiar meramente nas interpretações humanas. Temos de sempre voltar ao texto bíblico, à palavra, pois ali está nosso guia e nossos trilhos. No fim, Jesus, como pão do céu enviado à casa de Israel, foi por eles rejeitado. O Senhor saiu da mesa da casa dos judeus, que se referia à terra de Canaã, e tomou rumo de Tiro e Sidom. Nesses lugares próximos ao Líbano de hoje estavam os fenícios. O Senhor saiu da mesa e a mulher cananeia pediu sua parte para que Jesus curasse sua filha. Esse princípio fez com que a bênção viesse aos gentios. E hoje nós ganhamos a graça pela rejeição dos principais líderes dos judeus. Não que os judeus não possam crer em Jesus hoje, mas em geral, pela liderança religiosa, eles rejeitam Jesus. Hoje, porém, nós abraçamos Jesus e seu Evangelho. Em virtude disso, é de nossa responsabilidade pregar o Evangelho do Reino até completar a plenitude dos gentios, a fim de introduzir o reino dos céus na terra. Ao longo desses 15 capítulos, percebemos que Jesus foi introduzido como rei depois de ser batizado e tentado. Como tal, começou seu ministério, preocupando-se com os homens nas ruas, pregando o evangelho do reino, resgatando algumas pessoas e convocando trabalhadores para essa seara tão grande. Esses trabalhadores entraram pela porta do espírito humilde para receber o reino dos céus.
Aprenderam com Jesus a servir no descanso, porque tomaram o jugo do Senhor para servir, pois quem faz a obra é Deus. Uma vez que temos pouca força para fazer a obra, cabe a nós somente ser obediente à palavra. E quando somos, oferecemos o pouco que temos, 5 pães e 2 peixes, entregando-os na mão do Senhor. E Ele faz o resto. Desse modo, querido leitor, trabalhamos no descanso. A obra de Deus não nos leva a ficar fatigados. Embora haja muito suor, muito labor, trabalhamos no descanso. Assim concluímos a primeira parte do Evangelho de Mateus, com Deus nos fazendo entrar no descanso. Todavia, a partir do capítulo 16, vemos que Deus também está procurando um lugar de descanso. Conforme lemos, eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso. Isaías capítulo 66, versículo 1, versão King James atualizada. Nosso Senhor veio à terra para nos resgatar, para nos fazer entrar no descanso, cooperar com Ele e continuar esse trabalho de pregação do Evangelho do Reino. Encontramos o descanso e nele trabalhamos, porque o Senhor é quem faz tudo. Mas não podemos esquecer que Ele também está procurando um lugar de descanso. O capítulo 16 dá essa virada. Jesus está procurando esse lugar de descanso. Esse lugar de descanso não é nenhuma casa. O rei Davi, por exemplo, falou que queria edificar uma casa para Deus. Essa casa para o descanso de Deus, no entanto, não é física. O templo do Antigo Testamento era uma sombra da habitação de Deus no Espírito. Deus hoje precisa de uma igreja edificada para que Ele possa habitar nela. Até o capítulo 15, Cristo veio para cuidar de nós, resgatar-nos, curar-nos, tirar-nos da situação miserável e nos colocar em Sua obra para trabalharmos no descanso. A partir do capítulo 16, o Senhor deseja revelar-nos que seu lugar de descanso é a igreja edificada. Por isso está registrado em Isaías, capítulo 66, versículo 2, Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Capítulo 66, versículo 2, versão King James atualizada. Em outras palavras, o Senhor quis dizer: eu não preciso de uma casa suntuosa. Não. Em uma recente visita à Europa, vimos que na Idade Média edificaram-se templos e mais templos para Deus. Um templo mais suntuoso que o outro, cujo pé direito tem pelo menos 40 metros de altura. A sensação que se tem, quando se entra, é de se sentir bem pequenininho. Você acha que Deus quer habitar numa casa dessas? Deus quer habitar na igreja. Ele quer habitar em você. Como lemos no livro de Isaías, o humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à palavra do Senhor, é quem proporciona lugar para Deus descansar. Em outras palavras, Deus quer habitar em lugar onde sua palavra tem a primazia para fazer sua obra. Pergunta de hoje: qual é o lugar de descanso de Deus? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar.